Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma aulinha de biologia. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para a biologia, assunto core da biologia. Lembrando do significado da palavra biologia, a parte bio, todo mundo já sabe que é relacionada à vida. Tá? E é bem disso que vamos falar hoje na aula, sobre a origem da vida. Tá? E para falar da origem da vida, vamos lembrar um pouquinho do que é vida. Apesar de todo mundo ter uma noção do que é vida, ela é muito difícil de ser conceituada. Toda vez que tentamos fazer uma definição para a vida, acabamos deixando de fora algumas coisas que são vivas e não entram na definição, ou vice-versa, acabamos incluindo coisas que com certeza não são vivas dentro da definição de vida. Tá? Então vamos perceber por que isso é um pouco complexo. A primeira definição de vida é atribuída a Aristóteles, e para ele, de modo básico, o que é vivo é algo que cresce, se nutre e se reproduz. Já encontramos de cara um probleminha com essa definição, ela parece intuitiva, parece fazer sentido, né? Mas, por exemplo, uma mula, né? Uma mula é um animal híbrido, ela cresce, ela se nutre, mas ela não se reproduz. Então, pela definição de Aristóteles, a mula não seria um ser vivo. E nós temos certeza que a mula é algo vivo. Já para o físico austríaco Edward Schrödinger, aquele mesmo famoso do gato de Schrödinger, definiu a vida como aquilo que resiste a decair, a desordem e ao equilíbrio. Tá? Essa definição toma base a segunda lei da termodinâmica, que diz que a tendência de sistemas fechados era aumentar a sua entropia. Entropia é o nível de desordem. Os seres vivos resistem ao aumento da entropia, se nutrem, metabolizam nutrientes e conseguem fugir dessa tendência de entropia. Contudo, essa definição, né, do jeito que foi elaborada, ela acaba incluindo os cristais. Em uma solução saturada, quando começa a formação de cristais, eles roubam energia e acabam organizando as moléculas em mais cristais, ou seja, obtêm energia e aumentam a sua ordem. Então, trabalham contra a entropia de maneira natural e acabam se duplicando, se replicando, se multiplicando, se reproduzindo. Então, cristais formam mais cristais. Então, dessa maneira, essa definição do físico Erwin Schrödinger acabaria incorporando cristais como sendo seres vivos. Então eu só dei uma palhinha em poucas definições, mas se buscarem todas as definições já elaboradas sobre vida, acabam esbarrando em algum problema. Todas elas vão ter uma exceção, mas aquém de definições, nós sabemos o que é vida, sabemos o que é um ser vivo. Tá? E a vida na Terra começou há mais de 3 bilhões de anos atrás, evoluindo de organismos muito simples até toda essa complexidade de sistemas que vemos hoje em dia. Mas como será que essa vida iniciou nesse planeta que é o único planeta que conhecemos que com certeza tem vida? Tá? Como será que ela iniciou? Então nós vamos ver agora 7 teorias sobre a origem da vida. Essas teorias não são necessariamente excludentes. Algumas delas se corroboram, algumas delas são contrárias às outras. Tá? Mas vamos ver um pouquinho aí das 7 teorias científicas sobre a origem da vida. A primeira, a vida começou com um choque. O experimento clássico de Miller e Urey, feito em 1953, demonstrou que uma atmosfera rica em água, metano, amônia e hidrogênio pode gerar aminoácidos e açúcares, moléculas básicas para o surgimento da vida. Tá? E que raios devem ter criado esses blocos fundamentais da vida no início da Terra, lá na Terra primitiva, em condições extremas, bem diferentes do planeta que temos hoje em dia. Então, durante milhões de anos, moléculas mais complexas podem ter se formado também nessas mesmas condições da Terra primitiva. Tá? Então, algumas evidências modernas mostram que a Terra primitiva era pobre em hidrogênio, que iria contra essa teoria. Mas estudos mais recentes ainda elaboraram que nuvens vulcânicas na atmosfera primordial da Terra eram ricas em metano, amônia e hidrogênio, e também muito sujeitas à corrente elétrica dos raios. Então, seriam sim condições ideais para que as reações sugeridas nesse experimento realmente tivessem ocorrido na Terra primitiva. Outra teoria é que a vida começou em fontes hidrotermais. Então, a teoria das fontes hidrotermais dos mares profundos sugere que a vida começou nessas fontes termais submarinas que expelem moléculas ricas em hidrogênio.
Suas bordas rochosas podem ter concentrado essas moléculas juntas e provido minerais catalisadores para as reações críticas de formação dessas primeiras moléculas. Mesmo hoje em dia, essas fontes ricas em energias química e térmica sustentam ecossistemas vibrantes, então existem biotas inteiras que vivem dependentes dessas fontes termais, que estão lá na profundeza dos oceanos, tá? Um lugar que a luz não chega. São sistemas dependentes da energia térmica e dos nutrientes expelidos por essas fontes. A vida começou gelada. Outra teoria. Uma espessa camada de gelo deve ter cobrido a Terra há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. O Sol era 1/3 menos luminoso que é hoje em dia, então ele emitia menos calor para o nosso planeta. Então o planeta tinha uma camada espessa de gelo que cobria todos os mares. E isso provavelmente protegeu as primeiras moléculas orgânicas abaixo dessa camada de gelo de estarem expostas aos raios ultravioletas, como também de estarem expostas a impactos cósmicos. O frio também deve ter ajudado essas moléculas a se manterem estáveis por longo tempo, permitindo que reações químicas ocorram, mesmo as mais demoradas. Outra teoria, encontro na argila. Para Alexander Graham Carl Smith, da Universidade de Glasgow, na Escócia, as primeiras moléculas da vida devem ter se encontrado na argila. A superfície da argila pode não só ter ajudado a concentrar esses componentes orgânicos juntos, mas também os ajudado a se organizar em padrões, assim como o DNA faz hoje em dia, organiza em padrões. Então esses moldes de argila juntaram essas moléculas e quem sabe até as organizaram. Tá? Então o papel principal do DNA é guardar informações de como organizar outras moléculas. Como vimos na aula de síntese de proteínas, os genes no DNA são basicamente instruções de como organizar os aminoácidos para formar determinada proteína. Então, Carl Smith sugeriu que cristais minerais de argila devem ter organizado moléculas orgânicas em padrões. Depois de um tempo, essas moléculas orgânicas mais complexas começaram a executar essa função de organizar outras moléculas orgânicas. Tá? Então, que essa base de argila teria sido fundamental para concentrar as moléculas orgânicas inicialmente e organizá-las. Hoje em dia, o DNA precisa de proteínas para ser formado, e as proteínas precisam de DNA para serem formadas. Então, como proteínas e DNA se formaram sem ter um ao outro? A resposta pode ser o RNA. Uma teoria primeiro a genética, um mundo de RNA. Então o RNA ele guarda informações como o DNA faz, mas ele também funciona como enzimas, funções geralmente de proteínas. Então teorias dizem que primeiramente surgiram moléculas de RNA que faziam essas duas funções, tanto do DNA como de proteína, e mais tarde surgiram DNA e proteínas, e esses então passaram a executar essas funções por serem muito mais eficientes, mas então primeiramente teriam surgido moléculas de RNA. O RNA executa várias funções nos organismos, desde a síntese de proteínas até como interruptores de genes, ligando e desligando genes no DNA. Então a questão que fica é como o RNA surgiu primeiramente. Enquanto alguns cientistas pensam que essa molécula pode sim ter surgido espontaneamente na Terra primitiva, outros acham isso muito improvável. Então a grande questão, como os nucleotídeos se agrupam dentro da sopa de químicos para formar o RNA? Então, John Sutherland, químico da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, publicou um estudo revelando que moléculas de cianeto, HCN, podem servir de fonte tanto para nucleotídeos como para alguns aminoácidos. E como a atmosfera da Terra era rica em moléculas de cianeto, essas podem ter dado origem às primeiras formas de RNA. Já no ano passado, Das, Gul e Vanka, cientistas indianos, publicaram um artigo intitulado Insights na origem da vida. A vida começou com água e cianeto? Eles utilizaram um nanoreator, uma ferramenta moderna e poderosa na química computacional, e responderam que se precursores de RNA e proteínas podem ter se formado a partir de HCN aquoso na Terra primitiva.
Então, seus resultados. O HCN aquoso não somente pode ser fonte para os precursores de RNA e proteínas, mas também uma simples interação de HCN e H2O seria suficiente para iniciar uma série de reações que levam a esses precursores. Então, isso não seria tão difícil de ocorrer quanto se achava previamente. Tá? Estudo do ano passado. Então, esse trabalho evidencia importantes relações na história da química pré-biótica e elucida o caminho desde o HCN aquoso até os precursores de RNA e proteínas, enfatizando aí essa teoria do RNA como a primeira molécula orgânica que deu origem posteriormente aos primeiros organismos vivos. Outra teoria contrária à teoria do mundo de RNA é a teoria de a vida começou simples. Ao invés de desenvolver moléculas complexas como o RNA, a vida deve ter começado com moléculas pequenas interagindo entre si em ciclos de reações. Essas moléculas deveriam estar contidas em cápsulas simples e, com o tempo, moléculas mais complexas que faziam essas reações de maneira mais eficiente que as pequenas podem ter evoluído. Cenário chamado de modelo primeiro metabolismo, oposto ao modelo primeiro gene da hipótese do mundo de RNA. A teoria da vida começou simples, ela fica mais fácil de entender fazendo um paralelo com o sistema rodoviário do Brasil, por exemplo. Se olharmos hoje toda a malha rodoviária do país, as rodovias, os transportes, os pedágios, cidades, fica difícil de entender como tudo isso surgiu. Tá? Então, para entender o sistema rodoviário do Brasil, precisamos ter um panorama histórico, voltar desde o período de colonização, as primeiras vilas, as trilhas que eram utilizadas já pelos povos nativos para atravessar as serras, tudo isso que serviu de base para as rodovias de hoje em dia. Tá? Então a teoria da vida começou simples, ela diz que olhando os sistemas biológicos hoje em dia parecem extremamente complexos, mas sua origem deve ter sido muito simples e que deram base para os sistemas complexos de hoje em dia. Tá? Então ela é o resultado do processo complexo iniciado com catálise química de pequenas moléculas agindo em redes simples. Essas redes ainda são preservadas no fundo do metabolismo. Então, elaborando essas sequências de reações através de processos simples de seleção química e apenas depois tomando o aspecto celularizado e de individualidade de organismos que fez possível a seleção natural darwiniana que vemos hoje em dia. Então, seriam pequenas partes de metabolismos que ocorriam próximas e essas moléculas iam passando de um metabolismo para outro, de um ciclo para outro, gerando moléculas mais complexas. E ao longo de milhões de anos, isso deu origem às primeiras formas de vida. E outra teoria científica, que parece saída de filme de ficção, mas ela é uma teoria relativamente aceita, é que talvez a vida não tenha surgido na Terra, e sim chegou até aqui viajando pelo espaço. Essa teoria também é chamada de panspermia. Por exemplo, várias rochas marcianas acabam parando na Terra. Já conhecemos várias. Alguns impactos na superfície de Marte acabam ejetando essas rochas aí ao longo dos milhões de anos que esses dois planetas coexistem e muitas delas acabam parando na Terra. Tá? Então, seja de rochas marcianas ou de algum lugar de outro sistema solar, a vida pode ter chegado até aqui a bordo de cometas, pegando caronas aí nos cometas e dado origem à vida que vemos hoje na Terra. Entretanto, a panspermia não explica como a vida surgiu, ela apenas diz como ela chegou na Terra. Então essa pergunta ia mudar de como a vida surgiu na Terra para como a vida surgiu, seja lá onde ela tenha surgido por primeiro. Um artigo também recente, publicado por astrobiólogos da Universidade de Nottingham, publicaram dia 15 agora, que a Via Láctea deve possuir mais de 30 civilizações inteligentes. Isso só baseado em probabilidade e na quantidade de exoplanetas, planetas com condições similares à da Terra, que encontramos apenas na Via Láctea. Então percebemos que a definição de vida é algo que ainda está sendo trabalhado e que a origem da vida é algo muito difícil de ser testado. Nós vivemos num planeta muito diferente das condições em que ela provavelmente surgiu ou chegou até aqui. Então o que torna difícil de replicar. Mas estamos trabalhando, a cada ano trabalhando para chegar aí a conclusões de como provavelmente surgiu a vida. Mas o importante é que se chegou aqui ou se formou aqui, devemos preservá-la em toda a sua biodiversidade.
Bom, então dentre as teorias que vimos hoje, algumas delas acabam apelando para que o primeiro organismo de vida tenha sido heterótrofo. Outras já assumem que o primeiro organismo tenha sido autótrofo. Então eu quero que vocês façam aí uma seleção de quais teorias embasam a hipótese autótrofa e quais embasam a hipótese heterótrofa. Além disso, eu quero que vocês pontuem quais as principais diferenças entre a teoria primeiro gene da teoria primeiro o metabolismo, tá? Então, com isso, chegamos ao fim dessa aula. Um bom estudo a todos. Continuem firmes e fortes, estudando, buscando um futuro melhor para você e para a nossa espécie no geral. Um grande abraço a todos. Continue aí ligadão nas nossas aulas.